Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na Jovem Pan News. Você está nos acompanhando pelas ondas do rádio em todo o estado do Paraná, pela Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Foz do Iguaçu, Jovem Pan News Londrina e também pela Jovem Pan News Maringá. Também é possível assistir ao programa pelo canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. E você sabe, tem também muito conteúdo do Momento Indústria nas redes sociais da Jovem Pan News. Vamos dar seguimento a essa nossa conversa. A gente tem trazido alguns temas importantes ao longo das semanas aqui. E no programa de hoje, o nosso assunto é produtividade e segurança e saúde no trabalho. A gente sabe que segurança e saúde no trabalho são tópicos aí importantes que estão relacionados não só ao cuidado e à proteção do trabalhador, mas também a questões legais, a normas, regulamentos que devem ser seguidos pelas empresas. E, como tudo na vida, não é um universo estanque, não está parado no tempo. Vem evoluindo, vem sendo adaptado e melhorado também em função de todas essas mudanças. E, obviamente, que as empresas precisam estar num compasso dessas evoluções. E isso garante, por exemplo, uma melhora da produtividade, garante o cumprimento da legislação, que é só o primeiro passo, porque você tem uma série de evoluções e benefícios que advêm do investimento e da garantia de que as normas e as regras de segurança e de saúde no ambiente de trabalho sejam cumpridas. E para a gente falar sobre esse assunto, tenho dois convidados aqui no Momento Indústria do Sistema FIEP. O Guilherme Murta, coordenador médico do SESI Paraná. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui, por estar conosco no programa de hoje. Uma maior satisfação nossa de falar sobre esse assunto, a gente agradece o convite. E o Dalton Toffoli, que é gerente de segurança e saúde também do SESI Paraná. É um prazer estar com vocês aqui hoje e tratar um tema tão importante para a indústria. O prazer é nosso receber vocês. E aí eu quero começar com o seguinte olhar. O que mudou? O que vem evoluindo quando a gente fala sobre segurança no trabalho? Porque parece, olhando a distância para quem está longe desse universo, algo absolutamente ou somente burocrático. E não é. No fim do dia nós estamos falando de um sem número de interfaces com a discussão de segurança que tem a ver, inclusive, com a satisfação do colaborador no ambiente de trabalho. O que vem mudando? Qual que é o cenário atual? As normas regulamentadoras foram criadas aí lá na década de 70 para um modelo de indústria, para um modelo de trabalho que se assemelhava muito naquele momento, era o que tinha para aquele momento. A indústria, os ambientes de trabalho vieram evoluindo, tudo veio mudando muito rapidamente, principalmente nos últimos anos. Na década de 90 nós tivemos algumas mudanças significativas na legislação, onde a gente teve aí um aprofundamento também delas, mas nos últimos 6 a 7 anos nós tivemos a maior revolução e a maior evolução das normas regulamentadoras, com a criação de novas, com a atualização de outras que faziam muito tempo que não eram mexidas ou atualizadas, e isso impacta diretamente na indústria, nas atividades, no trabalho, porque não vai gerar só um ambiente mais seguro ou um ambiente mais saudável. Ela vai de encontro também para que a gente possa ter trabalhadores mais satisfeitos e também quando a gente olha toda a parte de concessão de benefícios, quando a gente olha toda a parte de reclamatórias trabalhistas que envolvem diretamente a competitividade da indústria. Então é uma evolução que vem acontecendo, está diretamente ligada também ao E-Social, que vem tendo uma evolução gradativa e junto com tudo isso forma-se aí um arcabouço, um conjunto de normas para que as empresas, as indústrias necessitem e façam o seu cumprimento. Tá? Se a indústria não faz o cumprimento, se não está adequada à legislação, ela pode ter alguns impactos financeiros e também de produtividade, com afastamento, com doenças do trabalho, com acidentes de trabalho e outras situações que podem prejudicar a produtividade no final da ponta. E aí é que é interessante o olhar desse processo todo, não como mera burocracia, mas como um investimento na capacidade de gerar resultado da empresa. Porque quando tem um impacto na produtividade, o resultado lá na ponta está comprometido, né? Verdade.
Sempre que a gente tem um impacto na produtividade, vai se olhar a causa raiz. Ela pode ser pessoas que não foram bem treinadas, o ambiente de trabalho que não é o mais adequado, linhas de produção, mas no final das contas, tudo é feito por pessoas. E se essas pessoas não estão num ambiente seguro, num ambiente saudável, elas não produzem com a capacidade que elas poderiam e nem com a qualidade que elas poderiam. Então, diversas ações podem ser colocadas para que tenham melhorias nos seus ambientes de trabalho. Tá? A gente pode citar várias aqui, mas a gente sabe que dependendo do segmento de cada empresa, de cada indústria, tem as suas particularidades. Legislação está aí para ser cumprida, mas a gente tem que transformar ela muitas vezes em oportunidades para que a gente gere melhores ambientes, uma satisfação dos trabalhadores e até consiga muitas vezes fazer uma retenção desses trabalhadores, dos talentos com bons ambientes de trabalho que sejam seguros e saudáveis. E aí, Guilherme, eu fico pensando no seguinte: as empresas muitas vezes não têm, a maior parte delas, recursos próprios para conseguir buscar saber os meandros desse processo de implementação. E aí que entra o apoio do SESI para dar suporte para as indústrias, para fazer com que os empresários tenham uma visão diferente sobre o tema e consigam também se adequar e investir na empresa. Como é que o SESI tem colaborado? O SESI ele disponibiliza todo o suporte em relação a produtos que visam aí a cumprimento da legislação, né? Então isso gera uma tranquilidade aí para a indústria, que tem no SESI como um parceiro que realmente disponibiliza esse material técnico, todo esse material aí também relacionado à estrutura para atendimento ali, em exames ocupacionais, em consultas médicas, né, em atendimento às normas. E a gente entende que o SESI é um grande parceiro realmente para levar essa tranquilidade e essa segurança para as indústrias que estão cumprindo com o que é devido do ponto de vista legal, né? Além disso, né, como você mesmo citou anteriormente, né, é possível dar passos adiante, né? Depois que você estabelece aí o cumprimento de premissas legais, né, terem sido cumpridas, é possível investir aí em programas de promoção da saúde, né, em programas aí para estimular que a mão de obra esteja cada vez mais saudável e com isso cada vez mais produtiva. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da produtividade, a gente está falando de um acompanhamento, é um processo. É a identificação de, por exemplo, uma condição de estafa de um profissional que pode levar a no momento de operar um equipamento, por exemplo, levar a algum tipo de acidente ou de incidente ali. Tudo isso tem parâmetros, tem modelos para serem seguidos, mas é um acompanhamento cotidiano, justamente para garantir, em um primeiro momento, a qualidade do trabalho e a segurança do profissional, e aí, como consequência desses dois aspectos, a produtividade da empresa. Perfeito. Acho que o foco é realmente, do ponto de vista técnico, assim, garantir que a mão de obra, né, que os profissionais, que as pessoas estejam seguras, estejam saudáveis, né? E a consequência disso acaba sendo em menor número de faltas, em menores afastamentos, até quando as faltas passam de 15 dias, né, afastamentos ao INSS, menor número de acidentes, porque quem, como você citou, né, estafa, né, saúde mental, que é um tema muito falado hoje em dia, né, a saúde mental ela tem uma característica que ela é diferente, por exemplo, de uma fratura, né, que você tira um raio-x e você vê o osso lá quebrado. Pronto, tá ali, eu sei o que é. Você sabe o que é. A saúde mental, em geral, ela é insidiosa. A pessoa ela vai, por exemplo, uma depressão, né? Ela vai ficando aos poucos, né? Cada vez mais triste, cada vez mais desanimada, cada vez mais desatenta, né? Isso gera consequências para o trabalho, que é a desatenção, que é de repente não ter tanto cuidado em relação à qualidade da produção, né? E isso não gera, num primeiro momento, um afastamento. Ele está presente no trabalho, mas não está 100%.
né? Então, nesse item de saúde mental, existem programas, e o SESI tem um programa específico para isso, para ajudar a empresa a buscar aí uma saúde mental mais adequada, mais equilibrada. Mas assim como saúde mental, existem em outras dimensões aí da saúde da pessoa, né? Então, por exemplo, problemas osteomusculares, né, que podem existir também. É possível ter ginástica laboral, ter programas aí preventivos para que esse trabalhador, antes de se adoecer, tome medidas preventivas, né? Porque quando já está doente e quando vem, por exemplo, um atestado médico, o problema está estabelecido, né? E a gente tem que buscar uma melhoria, né? É o apagar o incêndio, né? A gente, claro, pode atuar nisso, mas a gente sempre estimula ações preventivas para que não pegue fogo, né? Então, essa é a mesma analogia que a gente faz com a saúde. Programas preventivos, por exemplo, programa de saúde mental, programa de saúde osteomuscular, né? Programa relacionado aí a doenças crônicas também, hipertensão, obesidade, diabetes, né? Então, programas específicos aí para prevenção de doenças crônicas. Isso tudo são possibilidades, né, para estimular e realmente investir na saúde das pessoas. E esse investimento, como consequência, vai gerar aí uma série de benefícios, como diminuição de adoecimento, aumento da produtividade, diminuição possivelmente até de acidentes de trabalho, né? Até a imagem da marca empregadora, ela é interessante, né? Uma empresa que investe na saúde dos seus funcionários e algumas empresas até disponibilizam um plano de saúde, né? Ou seja, do funcionário e dos dependentes, acaba sendo muito mais atrativa no mercado. Com mão de obra tão competitiva hoje em dia, é uma estratégia muito inteligente que algumas empresas têm de investirem nesse segmento, né? Retenção de mão de obra, diminuição de turnover. Então tem uma série de benefícios aí que a gente enxerga, e a gente, como SESI, apoia as empresas nesse sentido. É quase como se a gente estivesse falando sobre a chamada medicina integrativa, ou seja, eu olho todos os aspectos e faço esse acompanhamento, e no fim do dia tem um ganho que é para os dois lados. Tem o lado da empresa, com tudo isso que você coloca, mas tem também a garantia da qualidade de vida daquele profissional. E isso acaba se tornando quase que como uma bonificação intangível ali para aquele profissional ao longo da jornada dele na empresa. Exato, eu acho que embora, né, a gente, claro, consiga quantificar isso do ponto de vista de produtividade e tudo mais, isso é uma consequência do bem-estar do trabalhador e dos seus familiares, né? Aí eu faço a seguinte pergunta. A gente falou aqui do profissional, mostrou como é que o SESI está dando esse apoio e etc. Mas existe a visão do empresário. O empresário gosta de medir o resultado. É tudo na planilha. O que dá para dizer, Dalton, quando a gente olha e fala assim, olha, vou me organizar. O cara pode fazer o mínimo, que é cumprir a legislação, e ponto. Mas ele pode olhar aquilo como um ativo importante dentro da empresa, um diferencial, a imagem da empresa, a produtividade, etc. E construir disso um programa que gere também outros resultados. A gente já falou de alguns deles aqui, mas eu queria que você mergulhasse um pouco mais nisso, sob a visão do empresário, né? O que o empresário tem que olhar como copo meio cheio e entender que, para além de cumprir tabela com o que diz a lei, ou seja, eu tenho que cumprir, que mais eu posso tirar disso? Diria para você que o empresário que olha essa área de segurança e saúde como um custo, muitas vezes, ele vai ter ela como um custo porque ele não está tirando o proveito adequado e não está vendo aquilo como um ativo que pode melhorar a sua produtividade, melhorar o engajamento. A área de segurança e saúde no trabalho, se ela não tiver uma gestão adequada, olhando metas, resultados e caminhar junto com toda a área de produtividade da empresa, ela vai se tornar sim um custo. Mas se a gente tiver uma gestão adequada em cima disso, é um investimento para você prevenir um custo futuro. E aí a gente tem várias ações que a gente fala, olha, o empresário pensa, ele pensar, vou contratar um técnico de segurança para ficar entregando EPI.
Vou contratar vou fazer uma CIPAT para falar uma vez no ano sobre saúde mental, sobre ergonomia. Como o doutor muito bem citou para nós aqui, ele fez citou uma série de programas de prevenção e de promoção da saúde que, se a gente citar e trabalhar neles momentos específicos, uma única vez, a gente não está fazendo nada, a gente está enxugando o gelo e cumprindo a legislação. Para que a gente possa gerar resultado, para que a gente possa gerar valor às ações, precisam ser programas estruturados, que não sejam pontuais e que sejam contínuos, que sejam medidos, mensurados e implantados, onde a gente possa ter objetivos claros, verificar o que está acontecendo, tratar a causa raiz muitas vezes no ponto. O doutor falou muito bem de alguns programas de promoção da saúde que, se não forem implantados, a empresa vai continuar tendo afastamento. Alguns programas de prevenção da área de segurança do trabalho, que a gente pode prevenir acidentes, pode prevenir doenças ocupacionais. E a gente entra num universo que a gente está só pensando no trabalhador e na produtividade, no aspecto do trabalhador no posto de trabalho. Se a gente olhar o trabalhador fora do posto de trabalho, ou então os custos que a empresa pode ter com uma reclamatória trabalhista, com afastamento, com impacto de imposto devido ao FAP, Fator Acidentário de Prevenção, com impacto, muitas vezes, numa realização de uma coisa mais simples que tem do exame de saúde ocupacional, que em vez da empresa mandar dentro para uma clínica de saúde ocupacional, a gente mandar uma unidade móvel dentro da empresa, e ao invés do trabalhador ficar 4 horas fora do seu posto de trabalho, com uma unidade móvel, com toda a equipe que o SESI leva lá, ele fica 1 hora fora do seu posto de trabalho. São pequenas ações que a gente pode estar gerando melhoria de produtividade, gerando valor para o empresário. E com tudo isso que o doutor falou, alguns programas muito específicos que existem para prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a gente consegue gerar sustentabilidade para o negócio, o engajamento das pessoas, o bem-estar, e implantar na empresa uma cultura tanto de prevenção quanto de mitigação de desperdícios. E tem um detalhe nessa história toda, que é o gasto que a empresa tem com a saúde suplementar. Ele pode ser reduzido nesse acompanhamento? Sim. A saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde, né? E aí eu acho que alguns números são interessantes, né? Mais de 70% de todo mundo que tem plano de saúde no Brasil é via empresa. Mais de 70%. São os coletivos, né? Planos coletivos e empresariais. Tem outros aí que são coletivos por adesão, né? Que são outra faixa, mas a gente considerar só coletivo e empresarial, são mais de 70% de todo mundo que tem plano de saúde no Brasil. A importância disso não é só para a saúde privada, mas para a saúde pública. Se isso fica cada vez mais insustentável, como, né, a gente tem alguns indicadores que apontam nesse sentido, a dificuldade de sustentação disso, isso pode acabar sendo desencadeado para um SUS que já tem dificuldades de se manter. E a gente está falando aí de 35 milhões de pessoas. Ou seja, o que você está querendo dizer é, se as empresas passam a entender que esse não é um investimento que vale a pena, porque está onerando demais, e numa redução de custo, esse benefício passa a ser a deixar de existir, essas pessoas naturalmente migrariam para o Sistema Único de Saúde. E aí a sobrecarga para o sistema de saúde colapsaria todo o sistema. Acho que basicamente, trocando em miúdos, é isso, é o que poderia acontecer. E aí você citou em custo, né? A estatística que a gente tem aí de uns 5 anos atrás já era alarmante. 13% aproximadamente do custo da folha de pagamento é para plano de saúde. Só perde para salário dentro da folha. Então, quando a gente soma isso à inflação médica, que está em torno aí de 15% ao ano, né, 2 a 4 vezes maior do que IPCA, por exemplo, de ano a ano, né? Quando a gente pensa isso numa progressão aí de juros compostos, tal, fica muito evidente da gente entender que isso, se nada for feito, vai ficar insustentável, né? Então, olhando para essa dificuldade, para esse problema, o SESI então está disponibilizando uma consultoria, né, relacionada à saúde suplementar, que identifica tecnicamente o consumo, os reajustes, os produtos que existem disponíveis no mercado, como que é possível para fazer e otimizar
esse benefício para que ele seja cada vez mais sustentável e que possa ser mantido ao longo do tempo para a população de trabalhadores e seus dependentes, né? E esse é um assunto muito específico, tem aí centenas de resoluções específicas da ANS sobre esse tema, e é difícil esperar que uma indústria que de repente fabrica perfume, fabrica carro, está muito preocupada com a sua atividade fim, vá se especializar tanto e não é só pessoal, né? Tem que ter ferramentas específicas para isso, né? Então, entendendo dessa dificuldade, o SESI está disponibilizando então para as indústrias, para as empresas, uma consultoria para apoiá-las nesse segmento, que é uma novidade, né? É algo que o SESI ele inaugurou agora em novembro de 2024, né? Está disponibilizando a partir de novembro de 2024, e a gente espera que as indústrias aproveitem desse benefício que certamente vai reverter em sustentabilidade muito substancial. Quando a gente junta um pouquinho do que você estava falando antes e isso agora, a gente tem um movimento de estímulo às empresas para que passem a também educar, conscientizar colaboradores para que atuem de maneira preventiva. O custo de se agir, o custo financeiro, o custo de tempo, de se agir preventivamente em relação à saúde é infinitamente menor do que agir depois que o problema já foi inaugurado, né? Então, quando a gente tem um movimento como esse, de entendimento de qual o consumo do plano de saúde, de saber o que está acontecendo, etc. Eu tenho do outro lado o acompanhamento. Com todos esses programas que vocês mencionaram, a gente tem aqui um olhar do prevenir é melhor que remediar. Ou seja, eu faço o acompanhamento, identifico situações que eu posso antecipar, tratar antes que se torne um problema, agir antes que se torne um problema, porque aí eu garanto, a saúde daquele colaborador, eu garanto o cuidado com ele e com os demais no entorno, porque se eu tenho menos um, eu estou sobrecarregando também os demais, os que ficam. Estou garantindo que os compromissos da empresa vão ser honrados em termos de produtividade, o negócio está preservado, ou seja, é bom para todo mundo. É essa a linha final? Exato, é bom para todo mundo. E assim, você mencionou há pouco, né? O empresário que gosta de planilha, né, vai ver. Ele vai, claro, acabar tendo uma atratividade em relação a essa sustentabilidade e até sustentabilidade financeira, de mão de obra, etc. Mas veja, eu sou médico, né? Eu estou muito focado, é evidente, né, na saúde das pessoas. Isso é intangível, né? É um benefício que o empresário tem, né? Que acaba sendo fantástico do ponto de vista social também. Sim. Né? Então, você está garantindo ali o bem-estar de uma pessoa, da sua família, o sustento dele ao longo do tempo, né? E, como consequência disso, tem todos os benefícios aí, do ponto de vista comercial, da imagem da marca, da sustentabilidade aí de ter uma mão de obra que está satisfeita durante o trabalho, que também vai acarretar numa produtividade melhor, a parte que o Dalton citou agora há pouco, de mitigar aí processos trabalhistas, né? Então, assim, eu acho que é um ciclo virtuoso. Resumidamente, acaba sendo um ciclo virtuoso toda essa proposta, né, que a gente está trazendo aqui em benefício da indústria. Doutor, deixa eu aproveitar só fazer uma complementação a essa pergunta também. Por favor. Tem um dado da OIT que diz para cada $1 investido em segurança e saúde no trabalho, a empresa gera uma economia de $2,4. Desde que seja um investimento estruturado, como a gente vem comentando aqui. Não é uma ação pontual, vou fazer uma CIPAT e vou colocar um tema uma vez no ano. É a continuidade. É a continuidade. Recorrência. É um investimento estruturado. Você não faz uma coisa pontual esperando um retorno imediato. Você tem que fazer algo estruturado e planejado. E as empresas muitas vezes não têm profissionais, não têm especialistas. Aí entra o apoio do SESI, onde a gente tem profissionais, tem especialistas, tanto com engenheiros, médicos, psicólogos, técnicos de segurança, enfim. É uma equipe multidisciplinar que está à disposição para ajudar as empresas, tanto com a parte de prevenção quanto com a mitigação. Se tem um problema instalado, a gente está à disposição para que o nosso time possa estar ajudando. Obrigação legal, como o nome já diz, né? É uma obrigação legal, todo mundo tem que cumprir aquilo.
O grande diferencial é aquilo que a gente faz além, a economia que pode ser gerada quando a gente vai além dela e atua com programas de prevenção. Nessa linha do que você está colocando, tem cases interessantes que você consegue compartilhar com a gente para as pessoas olharem, pô, tal empresa está fazendo isso. Não precisa citar o nome da empresa, claro, mas como referência, poxa, temos aqui uma situação de uma empresa que adotou isso aqui como modelo. Acho que esses casos eles ajudam a inspirar, né? A gente tem alguns cases de indústrias que estão implantando algumas coisas e de nós também que estamos trabalhando no SESI para que possamos fazer algumas coisas, tá? Por exemplo, a inteligência artificial. Pô, tá na moda aí, todo mundo falando. O hype. Inteligência artificial, ela pode ser um grande aliado na prevenção de acidentes, na identificação de riscos. O trabalhador, muitas vezes, ele pode estar fazendo algumas consultas, pode estar utilizando algumas ferramentas no desempenho das suas atividades. Outra ferramenta, realidade virtual. Isso aí a gente está fazendo um trabalho interno, em breve a gente vai estar divulgando, mas as empresas, o que a gente quer com isso? O trabalhador que vai fazer um curso, um treinamento de trabalho em altura. Ele tem toda a parte prática e toda a parte teórica. Mas a gente tem um gap aí entre a parte prática e a parte teórica. Muitas vezes a parte prática ele faz uma vez, deu tudo certinho, ele não faz de volta, porque são uma série de ações e um grupo de alunos. Quando a gente entra com a parte de realidade virtual, a gente gera uma experiência imersiva. Antes dele ir para a parte prática, ele tem toda uma etapa para cumprir, ele absorve melhor o conteúdo, tem toda uma gamificação que a gente pode fazer ali e tá verificando se tem alguns gaps de aprendizagem, para que depois ele possa chegar na parte prática mesmo e tá sabendo ipsis literis fazer o que precisa, todos os pontos ali, e a gente não tem grandes dificuldades, ou ele tira algumas dúvidas diretamente com o instrutor. A gente quer gerar uma experiência imersiva. E isso daí ajuda e muito na aprendizagem, tá? Também na reciclagem de cursos, e pelo fato de ser uma ferramenta inovadora, tecnológica, desperta curiosidade, o pessoal fica muito mais concentrado. Tem outros assuntos aí, outros pontos, por exemplo, câmeras de reconhecimento facial e de reconhecimento de movimentos que podem fazer alertas e podem fazer sinalizações para trabalhadores que estão operando em condições de risco, tanto como postura, como atividades de risco que podem gerar acidentes de trabalho. E também aí a gente pode entrar na parte de cruzamentos de dados, que a gente pode verificar se um determinado setor, um determinado local está tendo trabalhadores com maior adoecimento ou então exames ocupacionais com maior nível de dados elevados, para que a gente possa fazer os cruzamentos e atuar na causa raiz com programas estruturados de prevenção ou de mitigação. Puxa, muito legal. Papo muito bacana aqui com o Dalton Toffoli, gerente de segurança e saúde do SESI Paraná, e com o Guilherme Murta, coordenador médico do SESI Paraná. Quero já agradecer vocês dois pelo tempo, pela conversa aqui, e fazer a indicação para você que está nos ouvindo, você que é empresário e está ainda tateando essa realidade, está fazendo o básico, você já descobriu que dá para fazer muito mais, que dá para usar o que é um expediente legal como uma catapulta para você rever o teu negócio, você ampliar até a capacidade de retenção ali, né, de satisfação do teu colaborador em função de uma melhora da qualidade da vida dele durante a jornada de trabalho. Então, faço a recomendação aqui para que procure o SESI Paraná. A turma está lá à disposição, né, para receber, para tirar dúvidas e ver como todos esses programas que estão disponíveis podem ser levados para dentro da tua empresa. E aí, a partir disso, promover essa revolução, porque gostei aqui do que foi dito, as empresas elas são formadas por pessoas e é preciso cuidar das pessoas antes de qualquer coisa. Então, o Dalton e o Guilherme fazem esse alerta, estão à disposição, claro, para tirar essas dúvidas. Certo, senhores? Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, obrigado. A gente que agradece a oportunidade. E você sabe, o Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na Jovem Pan News, todo sábado, às 11 horas da manhã, no rádio. Mas você pode conferir este e outros programas no canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Sempre uma conversa interessante sobre temas que estão relacionados não só à indústria, mas à sua vida. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau.